dinossauros. Pessoalmente, eu gosto muito de qualquer coisa relacionada a eles. Inclusive, já dediquei boas horas jogando The Island e alguns outros joguinhos que tem esse tema relacionados a animais pré-históricos em geral. Outro dia, enquanto eu buscava ideias para um novo vídeo, me deparei com um analog horror um pouco diferente e que eu nunca tinha ouvido falar, mas que, para minha surpresa, juntava duas coisas que eu gosto muito: terror e dinossauro. Conforme eu fui assistindo, percebi que aquele universo era muito mais profundo, bem construído e sombrio do que eu imaginava. E foi aí que eu pensei, eu tenho que fazer um vídeo sobre isso. Bom, amigos, se você ainda não me conhece, eu sou o Chest e abrindo o baú do medo de hoje, vamos trazer o passado para o presente e vamos analisar Prehistoric Emergence. Vem comigo! Tudo começa com um aviso: não entre no oceano. Em seguida, apresentou uma mensagem que diz que todas as praias e regiões costeiras devem ser evacuadas imediatamente. Inclusive, devem ser fechadas até segunda ordem. Além disso, todas as atividades que envolvam água, tipo pesca, mergulho, nado, estão proibidas. E qual o motivo disso? Bom, basicamente surgiu um buraco enorme no fundo do oceano e espécies pré-históricas que o pessoal achava que estava extinta estão surgindo de novo. E dentre elas tem os seguintes bichinhos. Esses carinhas têm 16 metros de comprimento e um sonar que pode identificar tudo que tem ao redor dele a uma distância do caramba. Os dentes deles são afiados tipo navalhas. Cara, o bicho é tenso. Essa tropinha de mosasauro não se alimenta de ar não, tá? Eles comem tudo que vem pela frente. E, claro, humanos. Além disso, os barquinhos que estão navegando para lá e para cá, trazendo coisas, são alvo fáceis para esse cara, onde eles arrebentam a carcaça e comem a rapaziada que tá dentro. Esse aqui é um tanque de guerra da era pré-histórica, o primeiro predador alfa. O bicho literalmente tem uma armadura natural e mais ou menos uns 4 metros, mas a força dele é simplesmente absurda. A galera ainda tá tentando achar uma fraqueza para esse cara, porque a única coisa capaz de penetrar a carapaça dele são arpões e armas que têm a bala rápida. E além disso, ele tá sendo muito agressivo com os seres humanos. Esse cara aqui, ele tá acabando com tudo. Cada um deles come 1.100 quilos por dia. E com isso, a população dos animais marinhos caíram drasticamente. E, diferente dos maninho mosasauro, os megalodontes simplesmente não atacam só barquinhos. Eles atacam embarcações grandes e conseguem com sucesso fazer isso. Bom, pelo menos é só a gente ficar longe dos mares que a gente vai estar suave, né? Mais criaturas pré-históricas foram avistadas, vistas saindo de novos buracos e cavernas. Galera, parece que o perigo não vai ficar só nas águas não. Agora os bichos estão saindo de buracos em terra firme. E pode até parecer ironia, mas sabe aonde foi o primeiro avistamento desses bichos terrestres? Sim, na Austrália. Onde mais poderia ser, né? Parece que o que tá tendo lá agora é uns lagartão gigante, que depois a gente descobre que são megalânias, os primos dos animais que a gente conhece hoje em dia como o dragão de Komodo. Mas esses carinhas aí, eles podem chegar a incríveis 7 metros de comprimento. Cara, pra você ter uma comparação, 7 metros é o tamanho do micro-ônibus. Um lagarto do tamanho de um micro-ônibus. A recomendação que a galera dá é pra se manter longe de florestas, porque mesmo tendo esse tamanho todo, esses bichos conseguem se camuflar muito bem. E meu amigo, se tu chegar perto, você não vai querer chegar perto. Apesar de que eles também estão sendo vistos bastante em áreas urbanas também. E caso você aviste algum, é para você ligar no número 000. Contudo, não foi só os lagartão que apareceu na Terra não. Mamutes também estão por aí, mais especificamente na parte norte do mundo. E é dito que teoricamente eles não são uma ameaça para os humanos, a não ser que eles se sintam provocados, né? Contudo, o contrário, isso não é verdade. Ou seja, os humanos que são uma ameaça para esse bicho, já que eles estão sendo caçados para vender suas presas e capturados para serem expostos em zoológicos. O ser humano é muito podre. Pois bem,
Voltando a nossos maninhos Megalodon, parece que tem alguma coisa caçando esses caras. Pera. Tem alguma coisa caçando Megalodon. Eu tô falando dos meus mano Leviatã. Eles são quase do mesmo tamanho e estão travando batalhas firmes pelos mares. Só que isso não tem vantagem nenhuma, porque eles não comem só o Megalodon, eles comem todas as outras coisas também. Só o Megalodon já tava acabando com tudo, agora tem Megalodon e Leviatã acabando com tudo. Lascou, não tem mais peixe nenhum no oceano, acabou. Bom, como desgraça pouco é bobagem, né? Parece que mais outras duas criaturas foram vistas, e dessa vez na Colômbia e na Índia. E são espécies agora de cobras, de 14 metros de comprimento. Sendo elas a Titanoboa, andando pelas águas, e o Vasuki indicus, andando pela terra. Sendo que essa última é a cobra que fica no pescoço da Shiva. Com isso tudo acontecendo, o governo criou um órgão para cuidar disso tudo. A Comissão Global de Assuntos Pré-Históricos. Ou como a gente vai abreviar como GEPAC. O GEPAC eles estão tacando bomba dentro dos buracos. Numa tentativa de vamos fechar isso aqui, vamos acabar com isso. É só tacar bomba lá dentro e já era. Mas mano, eles não têm informação nenhuma de que tá acontecendo. E tacar bomba nisso, qual é a chance de dar certo? Enfim, com isso acontecendo, foi relatado que um barulho bem estranho tá saindo dos buracos. Se liga aí. Agora você imagina o seguinte, sei lá o quão fundo é esse buraco, tem bicho saindo lá de dentro e tem alguma coisa lá dentro que tá fazendo um barulho tão alto, mas tão alto que dá pra escutar de fora do buraco. Bom, pelo menos esses bichos não voam, né? Muito bem, parece que no Texas, criaturas voadoras foram avistadas aterrorizando a região. Tô falando de nada mais, nada menos que eles, o Quetzalcoatlus. Simplesmente o maior animal voador da história. A rapaziada dá uma dica de como você pode sobreviver quando vê algum deles e não tem muita escolha. Basicamente você procura abrigo ou se esconde debaixo de algum carro. E caso você não consiga fazer isso, esse bicho te pegar, ele vai te engolir inteirinho e você vai vivaço pra dentro do bucho do bicho. Apesar dos humanos serem alvos fáceis pra eles, esses bichos preferem algo de médio porte pra mandar pra dentro, tipo cervo, ovelha, pet, tipo gato e cachorro. E não tem 2 ou 3 desses voando pra lá e pra cá, tá ligado? Tem vários. Os fazendeiros da região estão simplesmente quebrando, porque os bichos estão comendo todo o rebanho de ovelhas deles. Ou seja, o mundo tá em frangalhos por causa dessa nova fauna que ressurgiram. A GEPAC, vendo que não tava adiantando meter bomba nos buracos, decide parar com essa fita com a desculpa de que é pra focar o tempo em estudos e uns novos buracos que surgiram. E sabendo que esse buraco pode aparecer em qualquer lugar, a qualquer momento, eles dão um seguro para sua casa. E que se um buraco aparecer a mais ou menos 1 quilômetro de distância de onde tu mora, eles vão te realocar para um novo canto. Voltando lá para a Austrália, os lagartão estão simplesmente acabando com todos os cangurus do lugar. E os cangurus são responsáveis por manter a flora local em níveis normais. E acabando com eles... Bom, vai virar o caos, né? Pensando nisso, a GEPAC decidiu criar um programa para incentivar a caça dos Megalania e pagando um valor de $2.000 para cada um deles que tu mandar de vapo. Só que, como que isso daria certo, cara? Uma pessoa comum, sem base, vai lá, cata uma arma e vai caçar um animal pré-histórico do tamanho de um ônibus escolar. É claro que isso vai dar merda. Além disso, para ajudar, né? Mais um animal pré-histórico surgiu nessa mesma região. Tlacoléu, um marsupial carnívoro. Ele tem a mordida tão forte quanto a de um leão. Simplesmente F pros caras que estão tentando caçar sem experiência nenhuma. Claro, não podemos esquecer dos nossos maninhos pescoçudos preferidos, os braquiosauros. Esses aí eles nem ligam muito pros humanos não, é só tu não chegar perto que com certeza eles não vão fazer nada pra você. Só que eles são muito problemáticos. O motivo? Porque eles comem muito e eles estão desmatando tudo. Reservas naturais, florestas, simplesmente tudo, não vai sobrar nada. Agora olha só, em Montana uma tropa de 19 Tiranossauro Rex apareceu e mais de 300 pessoas ficaram com ferimentos graves por causa deles.
Você tem noção? 19 Tiranossauro Rex atacando no mesmo lugar ao mesmo tempo. Eles atacaram e meteram o pé, e sequer a Gepak conseguiu localizar algum deles. Mas, além dos T-Rex normais que apareceram, um específico chamou a atenção da galera. Ele é meio peludo e, por ser tão particular, deram um nome pra ele: Daba. Com tudo isso acontecendo, a população quer se proteger, né? E isso fez crescer o índice de venda de armas a níveis absurdos. A população, de um jeito ou de outro, tentando caçar esses bichos para tentar revidar ou qualquer coisa do tipo. Mas ninguém é atirador de elite. E por mais que você acerte um tiro na cabeça deles, não são derrubados nem com isso, porque a carcaça deles são mais fortes do que as balas que eles estavam utilizando. O mundo não está mais seguro em lugar nenhum. Em determinado momento, nesse mesmo vídeo, nos é apresentado uma gravação. E o que tudo indica é um monumento chamado Quetzalcoatl, ou a Serpente Emplumada. E era um deus muito importante para o povo asteca, vez em que ele era considerado o deus do vento, da sabedoria, do conhecimento, do renascimento e da vida. E por que eu tô falando isso? Porque quando a gente coloca esse vídeo ao contrário, ele tem uma tradução. O julgamento chegou. E isso faz muito sentido com ele ser o deus da criação e do renascimento, pois é isso que aparenta estar rolando com a Terra, um renascimento, um julgamento. E isso é ainda mais impactante quando a gente descobre que Daba é retratado no Alcorão como a besta na Terra, ou a criatura dos fins dos tempos. É dito que ela não tem uma forma definida, ou seja, ninguém sabe o jeito que ela é, e ela pode muito bem ser um Tiranossauro Rex peludo. Muito bem, agora a filmagem segue no estilo found footage, e a gente está acompanhando alguém. Ao que diz na descrição do vídeo, trata-se de um dos membros do Esquadrão Eden, que tem como objetivo capturar viva uma criatura pré-histórica vista em Montana. Ele anda um pouco pela neve até que a gente escuta um barulho bem familiar. Ouve aí. Ele logo identifica que essa criatura tá por perto e mete o pé dali. E é quando a câmera muda e vemos filmagens de dentro do carro do Eden 1. E enquanto ele mira para dentro da floresta que ele acabou de sair, podemos ver o que fez aquele barulho. Nosso amigo Daba simplesmente aparece atrás do cara. E bem, você já sabe o que aconteceu com ele, né? As notícias da Azon News sobre a nova aparições de bichos pré-históricos não param. Dessa vez eles mostram que um T-Rex, e que com certeza esse é Daba, foi visto na região de Montana. Mas esse T-Rex não atacava diretamente, ele só estava lá stalkeando as pessoas. E eles dizem também que 2 das 4 pessoas que foram mandadas para tentar capturar ele foram... mas que o restante do pessoal conseguiu capturar ele com sucesso. Lembra que eu comentei que essas criaturas não eram 2 nem 3? Pois bem, a Gepak disse que suas forças especiais conseguiram com sucesso e mínimas perdas neutralizar quase 20 mil Quetzalcoatls. Sim, quase 20 mil bichos. Eles dizem que para continuar a campanha eles vão precisar cobrar o imposto da população de 10% sobre os ganhos totais, para eles cobrir os custos que eles estão tendo. Só que assim, esses bichos eles estão sendo reproduzidos mais do que eles estão sendo eliminados. Estima-se que a população de Quetzalcoatls já esteja mais do que 500 mil indivíduos. Sério, como é que ganha disso? A rapaziada disse que tinha até umas áreas que estavam safe, mas... não é o que parece, né? Lembra do mamute que eles tinham prendido no zoológico? Pois é, ele foi de base. E a galera do zoológico disse que de primeiro momento ele tinha ido por causa de tuberculose. Mas parece que não foi muito bem isso não. Um dos funcionários do zoológico, anônimo, desnovou
todo mundo e disse que o laudo de tuberculose na verdade era falso e que uma galera lá dentro tava contraindo uma doença que ninguém sabia o que era. E sabendo disso, ele abriu a gaiola do filhote daquele mamute. Ou seja, ele fugiu e ninguém mais viu ele. Essa foi a última imagem, o último registro que tiveram dele. Bom, parece que não são só animais que estão voltando a aparecer. Agora, na França, apareceu alguns insetos gigantes, libélulas especificamente. Papo reto, elas são enormes, tem quase 1 metro cada uma e são chamados de meganeura. Apesar de não ser uma ameaça direta aos humanos e atacarem só se forem provocadas, elas estão por todos os cantos, comendo todos os sapos, comendo todas as aranhas e libélulas do lugar. Aí, tu sabe o que a GEPAC fez para counterar isso? Eles vão tacar um pesticida experimental na França toda, cara. E é tipo uma parada experimental. E o pior, não foi testado nem o que causa nos humanos e eles também não falam do que é feito a parada. Eles só vão tacar lá. O bagulho só piora, mano. E você talvez estivesse achando que o Brasil poderia se livrar dessa, né? Não, lá tem um bicho novo. E você nem faz ideia de qual é. Se liga aí. Meu irmão, é um tigre dentes de sabre. Definitivamente o tigrinho não tá compensando. Cara, esse é um predador alfa e é super inteligente. Ele pode fazer emboscadas e tá aparecendo em várias regiões do Brasil, tanto em grandes centros como em pequenas cidades. GEPAC fala que dos grandes centros cuidam e tá suave, mas a rapaziada das cidades mais afastadas estão achando meios questionáveis de proteção. E aqui eles se referem a traficantes e organizações criminosas. Estão vendendo as armas para a população para elas se defenderem. Bom, seguindo, lembra que eu disse que a GEPAC estava realocando a população e que suas residências estavam perto demais dos buracos? Então, eles voltaram atrás e querem que você se vire caso a sua casa esteja perto de um dos 12.600 buracos existentes na Terra. Sim, estima-se esse número de buracos atualmente. E cara, tá tudo um caos, porque além de tudo isso, o nível da água do mar tá aumentando e vai subir cerca de 15 centímetros nos próximos 2 meses. E bom, água, pessoa, megalodonte, bom, você sabe onde que vai dar isso, né? Antes do vídeo acabar, a gente vê o meu mano Daba, ele tava presinho lá e sob observação. Tinha um time do laboratório especificamente para cuidar dele. O Daba, ele parece estar evoluindo a cada dia que passa, porque pelo que o cara descobriu, ele não tá nem perto de chegar do seu tamanho máximo. Além disso, faz 9 dias que ele tá lá e nenhum desses dias ele dormiu. Isso sem contar que desde que ele chegou ali tudo tá meio estranho. Os aparelhos estão com estática e algumas coisas desligam sozinhos e com mau funcionamento. Parece estar tudo relacionado a ele, Daba. E agora ele tá ali encarando a câmera e ele sabe de alguma forma que aquilo ali é uma câmera e... Sim, ele falou. O dinossauro falou. Na descrição desse vídeo temos uma mensagem escrita ao contrário, que quer dizer uma mensagem daqueles que estão além de nós, e que leva a um novo vídeo que não está listado. Esse vídeo basicamente diz de uma forma poética sobre o quanto a humanidade é pequena perto das divindades e que estamos sendo testados a todo momento, e que um ser está observando tudo em terra para contar pro divino depois. Bom, nesse ponto a gente já sabe quem que é esse ser, né? Só rapidinho, galera, antes da gente continuar, se você tá curtindo o vídeo, deixa um likezinho aí, se inscreve no canal e hype o vídeo também. Não custa nada e me ajuda muito. Valeu!
Pois bem, esse é o último vídeo da série por enquanto e nos traz novamente um estilo found footage. Dessa vez uma pessoa está dirigindo enquanto recebe uma ligação. Ao atender ele se depara com sua mãe desesperada falando que o Ben está sumido já fazem algumas horas e que ele estaria num parque ali perto de onde o Jason, que é quem está dirigindo o carro, estaria. Jason vai até o parque na procura do Ben e ele encontra, mas não é nada da maneira que ele espera. Porque ele encontra só um pedaço do Ben, especificamente o seu braço. Ele começa a chorar, mas antes de qualquer coisa, ele ouve isso aqui. Ele então começa a correr desesperadamente e dá de cara com esse amiguinho aqui. Ele até tenta fugir, mas o fim dele não é nada legal. Você deve estar se perguntando, que tipo de lobo é esse, né? E eu te digo, meu parça, esse é o lobo terrível. O nome é familiar pra você, né? Talvez seja porque recentemente cientistas conseguiram dar vida novamente pra esse bicho. Cabuloso, né? Agora sim, de fato, o último vídeo da série até agora. Eu tava editando meu vídeo quando saiu esse aqui, e claro que eu não poderia deixar de trazer ele pra vocês, né? Dessa vez a gente acompanha a Dino Chaser, uma espécie de youtuber que vai atrás de dinossauros pra filmar e mostrar pro público. É tipo aqueles cara que vai atrás de tornado, só que com dinossauro, saca? Enfim, ela tá num parque onde existem suspeitas de ter um dino que nunca foi capturado por câmeras. E ela tem certeza que vai conseguir achar ele naquele local, pois já encontraram pegadas enormes ali pelas redondezas. Enquanto ela vai procurando, ela comenta que acha que tá no caminho certo, porque ela tá sentindo um cheiro muito ruim e acha que pode ser a carcaça de algum animal que ele deixou para trás. Contudo, logo a gente vê que não é carcaça nenhuma, e sim uma montanha de merda. Literalmente. Um pouco mais pra frente, ela acha o bicho que esculpiu aquela obra de arte. E não é nada mais, nada menos do que um argentinossauro. O maior animal que já pisou no planeta Terra. E ele segue da mesma forma que o outro saurópode, ou seja, ele não liga muito para humanos. Só não mexe com ele. Aí você adivinha o que ela faz? Ela mexe com ele. E acontece isso daqui. E no fim das contas, o que tudo isso significa? A gente está falando de criaturas que desafiam tudo que a ciência conhece. Coisas que deveriam estar extintas há milhões de anos e que agora estão entre nós, dominando os mares, as terras e os céus. O mais assustador disso tudo é que ninguém tem o controle de nada. A GEPAC tenta conter, mas só piora as coisas. Os buracos continuam surgindo, os monstros continuam evoluindo e o Daba, se esse T-Rex com pelo for na verdade a tal besta na Terra, então a gente não tá só lidando com um apocalipse biológico. A gente está presenciando algo maior, realmente um julgamento, um renascimento da própria natureza ou de alguma coisa que veio antes dela ainda. E no final a pergunta que fica é: isso é tudo consequência da nossa existência ou é um castigo por ela? Seja lá qual for a resposta, uma coisa é certa: o mundo como a gente conhecia já acabou. E o que resta agora é sobreviver nesse mundo novo. Um mundo onde o medo tem forma, dentes e nome. Daba.